Vereador Sandro, com a palavra. Senhor presidente, membros da mesa e dos colegas, eu escutei até agora atentamente todos os colegas. Vereador Sandro, se puder mais próximo do microfone, a sua fala está muito baixinha. Eu acho que é ali o problema. Me ouve agora? Tá? Olá. Meio baixinho ainda, melhorou um pouquinho. Eu não tenho mais volume. Agora melhorou ali, ó. Aonde a senhora falou pela última vez, melhorou. Ah, então tá. Acho que agora dá para ouvir. Então. Agora sim. Tá, então, queridos colegas, eu fiquei até o presente momento, então, escutando a todos e me consterno com todos. Queria também parabenizar o colega Rafael Bueno pela colocação no início. Eu concordo plenamente com todas as palavras. E dizer assim que uma das preocupações que eu acho que essa pandemia nos trouxe, mas que nos ensina para que não venha acontecer, esperamos que nunca mais tenha outra, e que se acontecer a gente tenha uma experiência, né? É dito pela própria Secretaria da Saúde, nós temos 27% dos leitos de Caxias do Sul que estão ocupados por pessoas de outras cidades, tá? Outras cidades que não estão cumprindo com a sua ajuda, né, com a sua transferência de recursos, como é o acordo. Então, assim, fica complicado dizer, porque Caxias está na bandeira preta. Na realidade, se nós tirarmos 27% dos leitos e liberarmos eles, nós vamos para a bandeira amarela. Então, o que acontece? Que Caxias está fazendo a sua parte. Eu acredito que Caxias está fazendo a sua tarefa de casa. O problema é que ela está abraçando o problema de outras cidades. E isso está dificultando a nossa situação. Aí atinge quem? O nosso comércio, as nossas empresas, enfim, tudo que faz a nossa economia funcionar. Eu acho que isso tem que ser revisto mais para frente, entre as cidades, né, que haja um acordo, porque como o Rafael também falou, que eu gostei muito, né, Gramado é toda bonita, que tem o melhor turismo, que investe no turismo, por que não investe também na saúde? Por que não investiu também em leitos e hospitais? Porque sabe que o pessoal de lá agora estaria sendo atendido lá, estaria sendo atendido em casa, perto das famílias, e nós não estaríamos na bandeira preta. Então, isso é uma parte que a gente tem que levar como ensinamento para futuramente não acontecer de novo. Outra coisa que eu quero... Eu já lhe concedo. Outra coisa que eu quero colocar também é a parte do governador. Como o colega Marcon comentou, né? Aquele dinheiro que ele recebeu, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Só que nós estamos em um período de pandemia, e aí a pergunta que eu faço, o que é a prioridade hoje? Qual é que é a prioridade hoje? A prioridade hoje é a saúde, pelo que me resulta, né? Por que ele não investiu uma parte daquele valor lá nos testes, né? A vacina a gente sabe, eu sou de acordo com todos os colegas, tem que fazer, tem que vir, a gente precisa disso, mas só tem um problema, a gente sabe que a vacina está faltando não é só por falta de compra, mas sim por falta do produto no mercado. Eu, como já sempre falei, todo mundo sabe, né, tenho familiares que moram na Europa e que me disseram que a vacina está faltando lá também, porque não tem para comprar. Não é o governo que não quer comprar, não tem no mercado suficiente para todo mundo. Então, esse é um problema, mas a testagem, para mim, nesse momento, ela seria prioritária, porque testando, se ele tivesse feito uma parte desses recursos aí e tivesse investido nos testes, talvez nós teríamos o teste ali em um dia, 2 dias. Uma parte, vereador. Já lhe concedo, em um dia, 2 dias, enfim, né? Não, 15 dias o cara já melhorou, já infectou meia cidade e já está melhor, se é que ele não teve a necessidade de ir para um hospital. Uma parte, então, vereador. Já lhe concedo. Então, a minha colocação é essa. Outro problema que foi colocado também agora pela vereadora e a Gladys, né? A vacina, por exemplo, a Denise, que falou, né? Que as pessoas vêm de outras cidades fazer a vacina aqui em Caxias. Então, os caxienses ficam sempre para trás, por quê? Porque a gente não pode dar prioridade para esse, aquele ou aquele outro. Qualquer um pode se vacinar. Então, o problema todo que eu vejo é o seguinte, se tivesse existido uma organização, mas não só de Caxias, que todas as cidades tivessem se organizado no ano passado para isso, talvez hoje nenhum estaria em bandeira preta.
todos estariam numa situação bem melhor. Quem me pediu a parte primeiro? Eu, vereador Denise. Denise, com a palavra. Bom, vereador Fantinel, primeiro eu queria lhe dizer o seguinte, acho que aqui a gente sabe, em Caxias do Sul a gente tem um hospital que é 100% SUS, né? E ele é um hospital estadual, né? O governo do estado não pode fazer um hospital por cidade, né? Então ele faz alguns e eles atendem a região. Eu acho que aqui, tanto eu quanto o vereador Rafael, quando a gente menciona a questão do atendimento de pessoas de outras cidades, a gente não está dizendo que isso seja errado, porque a saúde precisa ser pensado de forma regional. A gente está falando que a gente precisa ter contribuição dos outros municípios e não fechar a cidade para que outros municípios não entrem. A gente precisa que a região, assim como é atendida, também contribua. Acho que é esse o sentido da fala. E quando eu falei da questão da vacinação, eu só quis dizer que a gente não tem o controle para saber a quantidade de pessoas para ser vacinada. Mas não que a gente precise só vacinar os caxienses em Caxias. Até porque tem muitas pessoas, meus pais, por exemplo, saíram da cidade e foram para o interior do estado. Tem pessoas que foram para o litoral, os idosos, né? Então, eles estão se vacinando em outros municípios. A gente não pode, ninguém é engessado assim, né? Acho que essa fala a gente já tem que superar. As pessoas, elas não são árvores que ficam estáticas, né? Elas também se movem, né? Elas vão para outros lugares e ninguém pode tirar o direito delas de buscar melhores condições de saúde, né? Porque a gente sabe que em busca de... tanto que a gente trouxe, a gente precisa sobreviver, né? E as pessoas vão buscar leitos hospitalar aonde tiver. Então, o que a gente chama atenção é que os municípios precisam contribuir, né, para a saúde, não simplesmente ser atendido, né? Não, a gente não quer fechar de maneira alguma, né? E como eu disse, não tem como ter hospital de UTI, né, aqui em tudo que é cidade, né? A gente não vai ter um hospital de UTI em cidadezinhas pequenas com UTI. Então, a questão da saúde, ela precisa ser pensada de forma regional. Então, só para, de repente, lhe corrigir, talvez eu tenha entendido errado a minha fala, e acho que o vereador Rafael também, acho que de maneira alguma, acho que a gente quis dizer, né, que não é para atender a região. Não, a saúde tem que ser pensada de forma regional, e acho que se tem uma coisa que a pandemia revelou é que a gente não vive numa ilha, né, e que as nossas ações influenciam não só na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa cidade, né, no nosso estado e no nosso país. Então, só deixar essa observação. Obrigada. Prezando a colega, eu não sei, mas eu acho que, na realidade, não sei se eu usei de outra língua, que eu não fui compreendido, em nenhum momento eu comentei em fechar, em não receber pessoas de outras cidades. Em nenhum momento eu falei isso. Eu falei que tem que haver, sim, uma organização, porque tem cidades aqui do estado que investem muito em vários setores, mas não investem na saúde, porque quando precisa, traz para Caxias do Sul. Então, eu acho que tem que ter uma consciência, que ninguém está dizendo que não pode vacinar o cara de Gramado aqui em Caxias, ou não pode receber o cara de São Marcos no hospital. E quando eu falo em hospital, eu não estou falando do hospital do estado. Todos os hospitais em Caxias estão lotados e com pessoas de tudo que é lugar. Quando a secretária me disse 27%, ela falou de todos os hospitais. Ela não falou de um só. Então, eu não estou dizendo que não pode, eu estou dizendo que tem que ter uma conscientização e uma conversa para que haja um pouco mais de interesse das cidades menores de investir nessa área. Foi essa a minha colocação. A sua parte, vereador Marcon, acho que obrigado, vereador. Eu queria dizer para vocês que eu estava olhando aqui as notícias agora de manhã e no Estadão tem uma notícia aqui, ó, cepa de Manaus pode escapar de anticorpos produzidos pela Coronavac, segundo estudo. Ou seja, a gente está pedindo vacina, daqui a pouco a gente vai se vacinar todo mundo e não vai ser o suficiente. Por isso eu gostaria de mais uma vez trazer o assunto aqui rapidamente que o Rafael trouxe no começo, que é a questão da testagem. Gente, vamos lá, isso já foi feito em países do mundo e resolveu o problema, amenizou drasticamente. Então, até a gente não ter todo mundo vacinado, um leito de UTI custa muito mais do que a gente testar 100 pessoas na rua. Não faz sentido nós não destinar recursos para testagem. Então, assim, nós precisamos ter a ciência que daqui a pouco essa nova cepa não vai ser resolvida com a vacina, né? E a gente tem que tem que ter dois caminhos. Um é sim aumentar a testagem. Obrigado pela parte, vereador. Eu não sei se tem mais alguém que me pediu. Eu, vereador Sandro, bem rapidinho. Fica à vontade.
O vereador Marcon, ele até acabou tirando minha fala, mas eu quero complementar. Porque nós não fizemos o tema de casa lá no início, né, que foi a testagem, que é o importante. Agora a gente está nesse caos todo da vacina. E volto a dizer, dessa questão do vereador Marcon, que eu também li algo sobre isso. A vacina não é garantia que a pessoa não vai pegar o coronavírus. Né? As pessoas estão pegando, aliás, minimizam os sintomas. Então muitas pessoas, não vou nem me testar mais, porque então tem que ter comunicação em cima disso também, que as pessoas que fizeram a vacina podem adquirir o vírus. Né? E se a gente não tiver testagem, eu volto a falar isso, que parece que está ecoando as nossas falas, vereadora Denise, Felipe, Renato Oliveira. O ano passado a gente falando isso na sessão e parece que não está adiantando, nós precisamos testar. Gente, como a vereadora Gladys falou, eu senti na pele, de 7 a 15 dias. Tem o Luciano que trabalha na comunicação, o teste dele na UPA, 28 dias demorou. Imagina para quantas pessoas passou o vírus. Eu fiquei em casa porque eu descobri que minha mãe primeiro fez o teste na sexta-feira, meu pai no domingo de manhã. Se eles não tivessem o teste, minha mãe não estivesse passando mal, ninguém ia fazer o teste. Eu ia contaminar quantas pessoas, o pessoal do meu gabinete, eles iam contaminar a família, quantas pessoas iam morrer em virtude disso. Então tem que ter, eu faço um apelo ao prefeito de Ló para fazer testagens, é que nem desmarcou uma barraquinha ali na praça, tem que ter testagem em massa. Obrigado, vereador. Tempo esgotado, um minuto. Só para concluir, senhor presidente, eu deixo no ar uma colocação minha, particular, né? Vocês já pensaram, nobres colegas, se quando todo mundo tiver vacinado, as pessoas vacinadas continuarem a pegar o Covid e morrer, aí vai ser culpa do Bolsonaro de novo, será? Então, eu só deixo essa pergunta no ar. Obrigado, senhor presidente.